já está no horário. É uma honra aqui estar com o Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, conselheiro do Daicoval, para a gente bater um papo aqui sobre perspectivas e sobre coisas mais estruturais da economia, tentar sair um pouco do ruído do dia a dia. Então, para começar, Gustavo, já vou soltar uma pergunta aqui que é uma das mais complexas, o próprio Banco Central tem estudado o tema, que é o seguinte: talvez a gente esteja entrando num mundo mais protecionista. As eleições americanas mostram isso com a pauta de ambos os candidatos. Como que a política monetária ou a inflação se comportam nesse ambiente e qual que deveria ser a resposta dos bancos centrais num mundo mais protecionista? Bom, primeiro de tudo, obrigado a vocês todos pela audiência. Isso é muito esquisito aqui, esse sistema, mas tudo bem. Esquisito mais ainda vai ficar o planeta num momento de maior, enfim, de tightening, de estringência monetária, que se desenha já há algum tempo, quando os bancos centrais do hemisfério norte estão lidando com seus problemas inflacionários, que não são de uma ordem de grandeza diferente do que a gente já teve aqui e do que costuma ser os mercados emergentes, mas assim mesmo é sério, muda tudo. Para nós, o horizonte para frente é, portanto, nublado quando se trata do panorama internacional. Não se vê nenhuma bonança, nem de commodities, nem financeira, o que apenas ressalta a importância da gente fazer o nosso dever de casa, que a gente sabe onde está. Sim. Tem uma outra questão que é parecida com o dever de casa que a gente tem para fazer no Brasil, que diz respeito às questões fiscais internacionais. Se a gente olha a dívida americana, ela tem uma trajetória ruim, a gente não pode dizer ainda explosiva, mas uma trajetória altista, num horizonte bastante curto e longo, parecido com o Brasil, né, onde a gente olha a trajetória da dívida e que, eventualmente, sem um ajuste fiscal, também tem uma trajetória altista. No seu último artigo, no Estadão, você comentou que no Brasil a questão dos juros altos é fiscal, não é um problema estritamente de definição da Selic. A minha pergunta para você é a seguinte: será que no ambiente internacional, com um fiscal mais deteriorado, essa discussão também vai ganhar o centro da discussão da política monetária e o Fed passar a dar mais peso para a trajetória da dívida pela situação fiscal dos Estados Unidos? Bom, esse é um tema que está vivo em muitas partes, de muitas maneiras. A gente aqui, para começar, perde um pouco da dimensão da discussão por ser país de renda média. É diferente o cálculo do que é o endividamento prudente num país rico do que é num país pobre ou de renda média. E a gente aqui parece que só olha para o fluxo, que é o PIB, e tem muito esse pensamento: a dívida do Brasil é 70 do PIB, é muito pouco, olha só, tem muita gente com muito mais. No Japão é 2,5 vezes, 3 vezes, sei lá, uma coisa assim. Só que, sei lá, o Japão é 5 vezes mais rico do que o Brasil, aí o rico aí é pouco considerado nessa conversa, porque as contas nacionais trabalham muito pouco com estoques. O estoque, riqueza é um estoque, o PIB é um fluxo de valor adicionado. A riqueza é um outro conceito que no começo da história das contas nacionais se fazia ainda esse tipo de cálculo do balanço consolidado do país, do governo. E aí agora recentemente, começaram a aparecer essas estatísticas e cálculos para o valor da riqueza financeira e não financeira dos países. Quem trouxe essa dimensão, curiosamente, não foi ninguém de Banco Central, foi o Tomás Piketty, mas só que chamava de capital. O capital antigamente era chamado de riqueza. E por ali você nota que um país como o Brasil, por exemplo, tem uma riqueza, na definição lá do Piketty, da ordem de 2 PIBs. Tá? Já o Japão é alguma coisa da ordem de 6 PIBs. Então, para começar, quando você meça essa dívida com relação ao PIB do Brasil, é 80, mas olha com relação à riqueza. Com relação à riqueza, é um número muito grande. Ainda mais porque a riqueza, mais ou menos um PIB, é só riqueza imobiliária. Então, a riqueza que pode virar título público é metade. É riqueza líquida. Nós já estamos meio que
em cima. Então, cada rodada de aumento do endividamento do setor público fica mais prejudicial para... Você tem que desalocar de alguma coisa para botar em título público. Portanto, vai jogar para baixo os preços dos outros instrumentos de riqueza, os imóveis, os papéis públicos. Às vezes, esse tipo de processo é chamado de crowding out. Você precisa subir o juro para poder tirar dinheiro da riqueza não financeira, outras formas de riqueza privada, e colocar em papel público. E por isso, o juro alto no Brasil é fiscal. Essa é a explicação científica do negócio. Não é maldade do Banco Central, é um processo econômico, é rico e é pobre. Aqui nós somos gente de banco, né, pessoal? Quando a pessoa vai pedir dinheiro emprestado, você olha o fluxo, quanto o cara ganha, olha o estoque, o que ele tem de patrimônio, não é isso? Certo. Essa é a conta. Muito interessante, porque quando a gente olha justamente as expectativas de inflação, que é onde se materializa, né, a desconfiança com o fiscal, com a capacidade do país, os Estados Unidos não teve uma desancoragem, mesmo com a trajetória fiscal ruim e com uma inflação de curto prazo muito mais alta do que nos últimos anos. Já o Brasil, a gente tem uma inflação corrente na média histórica mais baixa, o oposto dos Estados Unidos, que tem uma inflação corrente mais alta, mas a gente está com as expectativas desancoradas. Aí a pergunta que eu faço para você é, com os olhos do Banco Central, um ex-banqueiro central, o Banco Central tem que olhar para as expectativas de mercado ou ele tem que olhar para as próprias projeções que ele faz através dos seus modelos? Ou qual deveria ser o maior peso que o Banco Central deveria dar para determinar a política monetária? Eu tenderia a atribuir mais importância às expectativas ditas do mercado, já que todo o sistema de metas, nele incluído a sistemática de comunicação, é um sistema, no fundo, de engajamento e de criação de consenso sobre expectativas de inflação. É mau sinal quando tem uma divergência entre o que o mercado pensa e o que o governo, a autoridade monetária pensa. Se é assim, o sistema não está funcionando, né? As pessoas precisam estar convencidas da trajetória que a autoridade monetária adota. Isso é parte do processo. E toda hora vem choques que fazem essas expectativas divergir e cabe à autoridade produzir esse consenso. Esse é o jogo. É assim que funciona o sistema de metas. Como que o Banco Central pode coordenar essas expectativas e gerar esses consensos através da comunicação? E qual que é o limiar onde o Banco Central ele tem que partir para a ação? A gente vê os bancos centrais muitas vezes dando forward guidance ou eventualmente dando sinalizações de que tem muitas opções na mesa e isso surte algum efeito no mercado. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o limiar onde o Banco Central tem que passar de segurar o mercado no gogó, vamos dizer assim, e passar a realmente agir ou efetivamente fazer uma política monetária mais frouxa ou mais apertada? Bom, é difícil dizer. Eu fui Banco Central num tempo antigo, onde não tinha o sistema de metas e a comunicação com o mercado era menos sistematizada do que é hoje. E, naquele tempo, eu inclusive tinha uma fala a esse respeito que eu gostava muito de repetir, que era o seguinte: o Banco Central fala através da sua mesa de operações. Tá? Isso era bem compreendido pelo mercado, e note que eu sou de uma época que não existia Copom. Então, para muita gente aqui, não pegou esse tempo, né? Quando não tinha Copom, como é que fixava a taxa de juro? Era assim, 9 da manhã, a mesa do Banco Central emitia uma coisa chamada aviso em 5 ou aviso em 10 para todos os dealers, dizendo assim: daqui a 5 minutos ou 10 minutos vai haver um leilão de papel pré-fixado de 1 ano, por exemplo. E aí, nem 1 ano, não tinha, 6 meses, sei lá. Aí, no leilão, na taxa de corte, é que o mercado então fazia a conta e via qual era a taxa Selic. Era assim. Aí, quando a gente criou o Copom em 1996, criou um ritual, um jeito de anunciar, pré-anunciar o que seria a taxa de corte do leilão, que chamava de go around, que se fazia todo dia. Então, veja, de onde a gente veio, né? Sim. Isso foi em 90, o Copom foi criado em 96.
O real está fazendo 30 anos, o Copom está fazendo 28. Muito interessante. Bom, depois do Copom, a gente passou a ter uma curva de juros mais longa, essas outras questões que ainda não é compatível com outros países, mas a gente já tem uma estrutura a termo da curva de juros muito mais longa do que a gente tinha lá atrás. A minha pergunta nesse sentido é a seguinte: o Banco Central hoje ele acompanha diversas variáveis, dentre as quais algumas que são não observáveis. A minha pergunta vai no sentido do seguinte: como que você avalia que o Banco Central tem que encarar essas medidas depois de choques tão violentos como a pandemia, com a expansão fiscal muito maior? Ele deve relevar essa parte não observável e se pautar mais pelos dados realizados propriamente, ou ele ainda deve considerar essas medidas não observáveis? Por exemplo, no caso do Banco Central do Brasil, a gente tem um implícito, um PIB potencial muito forte. O Fed fala de recuperação de oferta de mercado de trabalho lá fora. Então, são algumas justificativas para a política monetária de curto prazo. Mas como que você encara essas variáveis observáveis depois de um choque tão grande? Elas são um bom guia para a política monetária ou a gente deveria olhar outros fatores para conseguir fazer a prática da política? Não sei se eu sei como responder, eu acho que todo mundo faz conta mais ou menos do mesmo jeito, todo mundo no mercado e dentro do Banco Central. E um não vai enganar o outro. Claramente, há variáveis que estão fora de controle do Banco Central e o Banco Central sabe que tem que trabalhar com isso da mesma forma o mercado. A única coisa um pouquinho mais delicada nesse jogo é o fiscal, que o Banco Central meio que é parte da conversa sobre o fiscal, porque é governo, né? E o Banco Central se encarrega de alertar o governo que a consequência de fiscal desarrumado é desarrumar ou tornar a sua missão de política monetária mais difícil. E aí, claro, é difícil a conversa com o mundo da política para explicar que quanto pior o fiscal, maior tem que ser o juro. Aí o político briga com você. Diz que não, não é não, você fixa o juro onde você quiser. Só que não é assim. Quando a gente olha as expectativas hoje, principalmente as de longo prazo, que chamam mais atenção, elas estão acima da meta de inflação. Muita gente argumenta que a causa é fiscal, você mesmo tem feito esse argumento, né? Acabou de justificar o maior juros e a pior perspectiva por causa do fiscal. A minha pergunta nesse sentido é a seguinte: o Banco Central ele tem capacidade de ancorar o longo prazo sem a ajuda da política fiscal? Bom, tecnicamente não, mas pode ancorar muita coisa durante muito tempo, né? Eu posso testemunhar que no começo do Plano Real a gente não tinha muito fiscal para ajudar, então teve que lançar mão de uma porção de âncoras, que funcionam muito bem durante algum tempo, mas em algum momento o fiscal tem que ficar arrumado. Para nós, só aconteceu depois do acordo com o FMI de 98, nós da geração do real. Mas depois daí, ficou mais civilizada essa percepção de que o fiscal tem que estar arrumado para o sistema de metas rodar bem e a gente não trazer de volta a inflação elevada. Isso, com alguns sobressaltos ao longo do caminho, está em vigor há 30 anos, com sucesso. Bom para nós. Sim. Você acha que o amadurecimento do Copom, depois também da autonomia do Banco Central, isso ajuda a ter um maior fundamento de ancoragem de longo prazo? A gente tem visto alguns ruídos da transição, eventualmente a antecipação do nome, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: a institucionalidade do Copom tem feito com que a inflação brasileira esteja mais blindada do que outros momentos? Sim, eu acho que um dos aspectos mais notáveis e importantes do Plano Real foi a alteração na organização institucional da moeda e o funcionamento da autoridade monetária, entendida amplamente como Conselho Monetário Nacional, COMOC, o Comitê de Moeda e Crédito, o Banco Central e o Copom. Tudo criado mais ou menos ali num primeiro momento do Plano Real, com o intuito de alterar o sistema anterior, que era o de uma autoridade monetária capturada.
onde o Conselho Monetário, composto por políticos e bancos, mandava no Banco Central. Tudo errado. Essa alteração definiu uma governança inteiramente diferente, aumentou o grau de independência do Banco Central de muitas maneiras, muito importantes, e mais recentemente, em 2021, veio esse dispositivo sobre o descasamento dos mandatos dos dirigentes com o do presidente da República, que foi só mais uma alteração. Tem outras para fazer. Mesmo depois dessa alteração, o grau de independência do nosso Banco Central ainda é, tipo, na média mundial, não é nem mais nem menos. Poderia ser mais. Tem outros temas para trabalhar. Tem agora viva uma PEC, inclusive sobre a independência orçamentária do Banco Central. Está em discussão. Tem ainda outros temas. Tudo isso alterou para melhor, mas cada etapa desse caminho foi sempre controversa. Essa primeira vez de mandatos descasados produziu muito ruído. Roberto, sabendo que ia ficar, possivelmente foi mais conservador nos juros quando o presidente era Bolsonaro. E quando o Roberto, já dentro da presidência Lula, retardou um pouco a queda de juros, também, enfim, tudo diferente. Nunca tínhamos vivido essa situação de Banco Central presidido por alguém nomeado pelo presidente anterior, inimigo do atual. Foi muito difícil, mas eu acho que agora, inclusive, com a passagem de bastão, vai ficar muito bem sacramentado o sucesso desse arranjo, de como foi bom ter independência do Banco Central num mundo político, numa situação política super difícil, mas que não teve problema no mercado monetário, no mercado financeiro. O mercado financeiro passou todo esse período de polarização política muito bem, graças à independência do Banco Central. Precisamos ter uma agência reguladora da moeda independente. O presidente não tem que ser amigo de político e não tem que ter nada que ver com a política, podendo usar a camisa que quiser quando for votar. Muito interessante. Bom, você tem uma avaliação positiva da alteração do Banco Central, desse percurso. A gente tem uma avaliação parecida com essa. Eu acho que eu gostaria de encerrar aqui a nossa conversa perguntando se você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, mais algum comentário ou uma mensagem para a gente pensar a política monetária nesse mundo mais incerto, como a gente discutiu no começo aqui da conversa. A mensagem é simples, vai dar certo, mas é preciso ter paciência. Tá certo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, gente. Obrigado.